Bom dia, gente, tudo bem? Good morning. Vamos começar a nossa aula hoje na apostila 2, tá? Abram ela então na página 1, que nós vamos estudar hoje os pronomes. Nós vamos ver os pronomes pessoais. Isso vocês já viram, os pronomes sujeito. Hoje vocês verão também os pronomes objeto e os pronomes possessivos, tá? Que são divididos em duas categorias que eu vou explicar para vocês, tá bem? Uma outra coisa, nós temos ali na apostila 1 algumas provas que ainda não foram feitas, tem alguns exercícios. O que que eu vou fazer? Eu vou preparar um arquivo para vocês e vou mandar ali no grupo, tá bem? Com todos os gabaritos, todas as respostas ali da apostila 1. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo, tá certo? Então vamos lá. Pronouns, gente. Os pronomes. Personal pronouns, que a gente já viu, mas vamos revisar mais um pouquinho. Então, nós temos aqui o I, que sou eu, you, he ou she, it. Os três pronomes aqui da terceira pessoa do plural. Ele, ela e o it para coisas, animais, objetos. Falar também sobre temperatura, os climas, né? We, que somos nós, o you, que pode ser você ou vocês. E por último, o they, que é eles ou elas, tá bom? Agora, nós temos aqui junto, na parte dos personal pronouns, os object pronouns. O que são esses object pronouns? Eles funcionam como objeto do verbo, certo? Então, eu costumo dizer que eles vêm logo depois do verbo, tá? Então, quando alguém ou alguma coisa é objeto do verbo, usa-se um object pronoun. A gente também costuma dar uma dica de que eles são usados após o verbo. Então, por exemplo, imaginem que aqui no meio vocês têm um verbo, tem uma ação. Então, os subject pronouns são usados antes e os object pronouns são usados depois do verbo. Então, aqui, para cada pronome sujeito, tem um pronome objeto. Tem o me, o you, o him, her, it, us, you. O you e o it não mudam nunca. E por último, them, certo? Em seguida, nós vamos fazer exercícios e aí vai ficar melhor para vocês. Se vocês quiserem anotar aqui com relação ao uso, vocês têm aqui os subject pronouns, são os pronomes sujeito, usados antes do verbo, e os objective pronouns, os pronomes objeto, que são usados após o verbo, tá? Aqui, gente, ocorreu um erro de digitação, talvez quando o digitador foi fazer, tenha acontecido algum tipo de correção, né, automática do computador. Então, não é objective, tá? É object pronouns. Essa parte aqui não tem do IVE. Agora a gente vai para os possessive pronouns. O que são os possessive pronouns? São pronomes possessivos. Como já diz o nome, nós usamos esses possessivos para indicar posse, para falar de quem é alguma coisa. Eles estão divididos em adjective pronouns, adjective possessive e possessive. Qual a diferença entre os adjective e os possessive? Esses adjective possessive, eles funcionam como adjetivo. Ah, como assim, professora? Um pronome usado como adjetivo? Sim, porque eles vêm antes sempre do objeto, no qual pertence a eles, né, a essas pessoas aqui, e eles servem para dar uma certa característica. Por exemplo, um livro, né, um book. Se eu falar my book, que livro é esse? É o meu. Então, eu tô dando uma qualidade para esse livro. Ele é meu. Isso não deixa de ser também um uso de adjetivo, certo? Sempre esses adjective pronouns que estão aqui, eles têm que ter um substantivo depois, tem que ter o que é possuído por essas pessoas aqui, o que elas têm. Então, sempre depois desses possessive adjectives, vocês terão o substantivo. Então, mesma coisa, para cada pronome sujeito, vocês têm um pronome adjetivo e um possessivo. Olha lá, my, your, his,
her, its, our, your, their. Todos os pronomes adjetivos aqui. Vocês precisam praticar bastante e estudar para não confundir os possessive com os object. Então, muita calma e muita atenção. Nós vamos fazer exercícios, então vai ficar melhor para vocês e da gente conseguir fixar esses pronomes, enfim. E os possessive, que são esses aqui, são mais diferentes do que a gente está acostumado aqui com os outros. Eles são usados também para falar sobre a quem pertence a algo, de quem é, mas depois deles vocês não podem ter um substantivo. Em seguida, nós vamos ver alguns exemplos e aí vai ficar mais tranquilo para vocês, tá? Então, nós temos aqui, para cada possessive adjective, tem um também. Então, mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Uma coisa aqui, gente, vocês percebem que todos eles têm um Szinho, com exceção do mine. Mas não quer dizer que seja plural, tá? Sempre quando a gente vê um S, tem essa impressão de que é plural, mas não é. Então, yours é seu. O his é dele, o hers é dela. O its, esse its aqui, ele não tem aquele tracinho ali em cima, o apóstrofe. Não tem, porque ele é um pronome possessivo. Por exemplo, a bola do cachorro. Aqui também, né, igual it's ball. Então, vocês não terão um apóstrofe ali em cima. Ours, quando algo é nosso, yours, pode ser seus também, lembra, ó, seu ou seus. A gente vai conseguir diferenciá-los de acordo com o contexto. E theirs, que são deles ou delas. Aqui algumas anotações que vocês podem fazer e aqui também. Vamos ver algumas outras exceções aqui. Os pronomes possessivos têm somente uma forma. My son, my sons. Então, esses possessivos aqui que a gente viu, ó, todos eles não flexionam de acordo com um número, tá? Ou um grau. Porque no português a gente tem meu, meus, minha, minhas, né? Ele é flexionado de acordo com o pronome, de acordo com o substantivo que vocês têm aqui depois. Ele pode estar no plural, ele pode estar no feminino, no masculino. No inglês, não, é sempre a mesma coisa. Então, aqui, son é filho, sons, filhos. Ó, my son, meu filho, my sons, meus filhos. Na tradução a gente flexiona, né? Mas no uso ali no inglês, não. Os pronomes possessivos concordam com o possuidor em pessoa, número e gênero. Então, os possessivos vão concordar com quem possui alguma coisa. Isso é meio óbvio, né? Mary and her brother. A Mary e seu irmão. Esse brother aqui, esse irmão é dela. Então, por isso que nós usamos her para falar sobre algo que é dela. Quando a gente vai traduzir, a tradução vem como Mary and her brother. Mary e seu irmão. Se nós colocarmos no Google Tradutor, por exemplo, a palavra seu, vai vir your. Então, isso nós devemos tomar cuidado. Por isso que eu sempre comento sobre o Google Tradutor, Google Translator, que ele pode ser um pouco traiçoeiro, tá? Porque sempre o pronome possessivo vai concordar com quem possui alguma coisa, com o possuidor, tá bom? Então, isso vocês vão ter que cuidar, que nem sempre é your. O your vai ser usado só quando eu estou conversando com alguém diretamente. You and your brother. Você e o seu irmão. Aí sim eu vou usar o your, tá? Mas ele não é usado para todos. Vocês precisam cuidar. Por isso que nós temos, né? Um para cada sujeito, um para cada pronome sujeito, de forma bem específica, né? Os pronomes indefinidos são singulares e masculinos. O que é um pronome indefinido, gente? São esses pronomes que falam sobre pessoas, tá? Eles se referem a pessoas, mas não define quem. Quando eu falo, por exemplo, everybody, eu estou falando de todo mundo.
Esse everybody, quando eu falo todo mundo, eu não estou especificando, eu não estou definindo quem são essas pessoas. É todo mundo. Então tá aqui, ele sempre vai ser masculino e singular. Everybody has his reasons. Todos têm os seus motivos, suas razões. Então, o his aqui, ó, é um pronome masculino e singular. Então, sempre assim, quando eu não tenho um pronome definido, eu tenho um indefinido, eu vou usar his. Ele sempre será singular e masculino. Agora, nós temos o duplo possessivo. O que que é isso? A book of Marys. Ó, aqui vocês têm apóstrofe S, que também denota posse. Isso a gente não viu, mas nós veremos mais adiante. A book of hers, um livro dela. Então, no final, a gente pode usar esse tipo de recurso para indicar posse. E não precisa aqui mencionar Mary, porque o livro da Mary, a Book of Mary, o livro dela, eu já mencionei ela aqui antes, né? Então, hers vai significar dela. E aí é usado um desses aqui, um dos possessive, porque vocês não têm aqui ao lado do hers o substantivo. O substantivo tá aqui, a Book of Hers. Agora nós vamos ler aqui e depois nós faremos alguns exercícios sobre os referentes textuais. O que são os referentes textuais? Uma palavra na qual o pronome se refere, tá? Isso a gente vai ver agora aqui nesse exemplo, já vou explicando para vocês o que são os referentes textuais. Isso é bem importante para vocês compreenderem um texto na hora da interpretação de um texto, vocês vão ver nos textos que eu trouxe. E também nas provas de vestibular, para quem vai fazer algum vestibular, é importante porque eles trazem perguntas super específicas a respeito dos referentes textuais, do tipo, a tal pronome em tal linha refere-se a quê? Então, vocês precisam saber direitinho identificar os referentes textuais. Antes de nós lermos aqui essa tirinha, nós temos um glossário. Em algumas provas, no Enem eu nunca vi, tá? Nunca apareceu, mas em algumas provas de vestibulares eles colocam um glossário para dar uma ajuda. O hold on significa aguardar ou esperar. O waltz, ir entrando sem cerimônia, quando tu meio que vai invadindo um lugar, assim, entrando sem pedir. E o screening é filtrar, no sentido de proteger, tá? Vamos lá, então. Ele pergunta, Paige, are you in there? Tu tá aí? Are you in there? Hold on. You can't just waltz into her room without an appointment. Ele tá falando aqui sobre a Paige. Provavelmente ela é a secretária da Paige, tá? E ela diz: You can't just waltz into her room, na sala dela, ó, her room. Então, esse her aqui tá se referindo a Paige, porque é a sala dela, without an appointment. Without é sem, então sem sem marcar horário, without an appointment. Appointment é um evento, um compromisso com hora marcada. Pode ser uma reunião, enfim. Então, tu não pode simplesmente entrar na sala dela sem marcar um horário. What? Que? My employer has a very full schedule. As her secretary, it's my job to protect her from time-wasting intrusions. Então, my employer, que é a minha empregadora, a minha chefe. She has a very full schedule. Ela tem uma agenda cheia. As her secretary, como secretária dela, de novo aqui o her indicando, né, que é a secretária dela, da Paige. It's my job, é meu trabalho to protect her, protegê-la from time-wasting intrusions. De intrusões. Time-wasting seriam fora de hora, algo que vai gastar um tempo desnecessário, tá? Então, time-wasting intrusions. What makes you think I'd waste her time? O que te faz pensar que eu gastaria I'd waste her time, o tempo dela? You're wasting mine, aren't you? Tu está gastando o meu, né? Aren't you? Isso aqui funciona como uma tag question, que é uma mini perguntinha ali no final de uma afirmação que serve para confirmar.
o que a pessoa afirmou, tá? Então, tu tá gastando meu tempo. Mine, aren't you? Jason, are you in there? A Paige pergunta, né? Ela chegou ali perguntando Jason. I think I like screening your phone calls better. Eu acho que eu deveria filtrar your phone calls, as tuas ligações melhor, better. Por quê, gente? O que dá pra gente entender aqui? Que ele que sim, que deveria selecionar as vezes que a Paige liga pra ele, né? Porque dessa vez ali dá pra gente entender que ela ligou, mas não avisou a secretária dela, enfim. Então, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da leitura dessa tirinha, eu acho que eu fui bem clara com vocês, mas se restarem dúvidas, vocês podem me chamar e perguntar. Agora nós temos um texto aqui, que caiu na UPF, um dos vestibulares. Esse texto é de 2014, tá? Key County kicks off bag recycling campaigns with bus full of bags. Aqui vocês têm a propaganda de uma campanha de reciclagem de sacolas, de embalagens. Não só sacolas, como sacos plásticos, embalagens. Então, bag your bags. O verbo bag é ensacolar, então seria bag your bags, tipo guarde, ensacole as tuas sacolas. Bring them back. Esse M que tá aqui, ó, é uma abreviação do them, disso aqui, que a gente já viu, que se refere, no caso, às sacolas, né? Traga-as de volta, bring them back. Recycle plastic bags at this store. Recicle sacolas nessa loja. The best way to recycle plastic bags is to stuff them all in a single bag, tie it up and bring them back to this store. Então, a melhor maneira, the best way to recycle, de reciclar sacolas plásticas, é to stuff them all. O que é stuff, pessoal? Pode ter vários significados. Aqui o stuff vem como guardá-las, tá? Stuff them all, sabe quando coloca um monte de sacola dentro de uma outra sacola para guardar? É tipo isso. Them all, esse them se refere às sacolas, né? In a single bag, numa bolsa só, in a single bag. Tie it up, ate-a, and bring them back, e traga-as de volta para essa loja. Então, aqui está dividido os tipos de sacolas, de embalagens que são aceitáveis. Então, acceptable, o que é aceitável, not accept, o que não é aceitável. Temos aqui um vocabulário. For more information, para mais informações, tararana. E aqui também tem um avisinho. Dica para vocês: em todos os tipos de texto, de todos os tipos de prova, do Enem, né? Quando eu falo todos os tipos de prova, eu estou me referindo ao Enem também, óbvio. O que está destacado é importante a gente sempre prestar atenção, porque provavelmente uma das perguntas, uma das questões, se referirá ao que está marcado. Então, aqui, o que está destacado. All bags must be dry and clean with no food residue. Todas as bags, todas as sacolas devem estar secas e limpas, sem resíduos de comida. Então, também é uma outra exigência que eles fazem aqui quando tu vais levar as sacolas para reciclagem, as embalagens. Então, vamos, número 1. It is possible to affirm the advertisement. O que a gente pode afirmar sobre esse advertisement? Advertisement é um anúncio. Publicizes a campaign to buy bags to recycle them. Comprar sacolas? Não. Announces a campaign to collect bags in a store, besides informing how to reuse them. Ó, até aqui tá ok, tá? Coletar sacolas numa loja, além de, besides, informar como reutilizá-las. Não. Announces a campaign to collect bags to recycle them. É a alternativa C. Então, anunciar uma campanha para coletar sacolas para reciclá-las. Esse them refere-se a bags, as sacolas. Então, letra C.
Número 2. In the sentence, the best way to recycle plastic bag is to stuff them all, as sacolas, in a single bag. Tie it up, esse it refere-se à sacola, a single bag, and bring them back, e traga-as de volta para essa loja. The expressions them, it, them refer respectively to, plastic bags, a single bag, plastic bags, letra A. Outra coisa que poderia ajudá-los na hora de responder é prestar atenção em plural e singular. Plastic bags está no plural, então vocês já sabem que não poderia ser it para se referir a elas. A single bag, singular, então tá aqui, ó. E o them também é plural. Seria uma boa dica para vocês, tá? Agora vamos para alguns exercícios. Vamos fazer juntos esses. Eu vou fazer com vocês todos esses aqui da página 5. Os da página 6, 7 e 8, eu vou mandar o gabarito depois para vocês e vocês tirem as dúvidas comigo. Então, vamos lá. O assunto aqui são os pronomes pessoais também, né? Of course, claro. Então, number 1. Some air companies give small presents to their passengers. Most of them are presents for children. In most of them, the personal pronouns them refers to the presents, os presentes. Então, algumas companhias aéreas dão pequenos presentes para seus passageiros. Most of them, a maioria deles, são presentes para crianças. Então, a maioria dos presentes. Number 2. Newton began devoting his efforts to theological speculation and put the calculations on elliptical motion aside, telling Halley he had lost them. Então, o them refere-se a quê? Calculations, letra B. Number 3. The Paralympic Games have always been held in the same year as Olympic Games. Since the 1988 Seoul Summer Games and the 1992 Albert Weil Winter Games, they have also taken place at the same venues as the Olympic Games. A palavra they have, na verdade é só o they que a gente precisa, remete para, vamos ler de novo. Os Jogos Paralímpicos sempre aconteceram no mesmo ano dos Jogos Olímpicos. Desde os Jogos de 1988 e dos Jogos de 1992, they have also taken place at the same venues as the Olympic Games. Então, eles o que, gente? Os Jogos Paralímpicos. Eles também aconteceram nas mesmas avenidas, nos mesmos lugares que os Jogos Olímpicos. Avenidas não, né? Mas os mesmos lugares, tá? The Paralympic Games são os que também aconteceram no mesmo lugar dos Jogos Olímpicos. Então, esse they refere aos Jogos Paralímpicos. Agora, número 4. Substance and Behavior Addictions. Temos aqui, addictions são vícios. Vícios às substâncias e comportamentos. Então, a gente sabe que a gente pode ter vícios, né? Os vícios se apresentam como vícios em substâncias, como álcool, drogas, e behavior. O que são behavior? Behavior são vícios comportamentais. Vícios, por exemplo, vícios em internet, em jogos, existem pessoas viciadas em exercício físico, vários tipos de addictions, de vícios. Então, esse texto, ele compara o vício do álcool, que é uma substance addiction, com internet addiction, que é o vício à internet. Vamos ler os dois textos. About 18.7 million people, or 7.7% of the population, are dependent on or abuse alcohol. São dependentes ou abusam do álcool. And 12,000 more try it. O it refere-se ao álcool. Eles provam, they try it for the first time every year. Alcoholics Anonymous has 2 million members. Então, esses alcoólicos anônimos, eles têm 2 milhões de membros. Impressive, impressionante. But only a small fraction of those who need help.
mas apenas uma pequena fração deles que precisam de ajuda. Então, os Alcoólicos Anônimos têm 2 milhões de membros. Aqui dá pra gente entender que é impressionante, mas apenas uma pequena fração deles precisam de ajuda. Por quê, né? Claro, os Alcoólicos Anônimos também, junto, né, desses membros, existem familiares e pessoas que estão em risco de dependência, né? Internet, like compulsive gambling. Gambling, gente, é jogo, tá? Jogo de aposta, jogos de azar. Então, como? Aqui um comparativo. Like compulsive gambling, internet addiction is thought to be an impulse control disorder. Então, o vício internet, ele é tido como is thought to be an impulse control disorder, um distúrbio dos controles de impulso that can disrupt social relationships, que pode corromper, disrupt, algumas relações sociais. There is disagreement as to whether it should be formally considered a disorder. Então, há discordância as to whether it, esse it refere-se ao vício, should be formally considered a disorder, deveria ser formalmente considerado um distúrbio. Though substance abusers strive for abstinence, an internet addict's goal is often to attain moderation. Então, an internet addict's goal, o objetivo, goal, de um viciado em internet é frequentemente alcançar a moderação, conseguir usar a internet de forma moderada. As palavras it e negrito referem-se respectivamente aos termos. Então, o primeiro it que está grifado aqui refere-se a álcool e o segundo it refere-se à internet. Então, tá aqui, ó, letra D. Alcohol e internet addiction. Se ali no primeiro texto você já tem certeza a que o it se refere, tenho certeza absoluta. É só confirmar o segundo aqui, ó, se o it daqui refere-se à internet addiction mesmo. E aí vocês conseguiriam marcar a resposta correta. Agora, número 5. The realization of women's rights is a global struggle based on universal human rights and the rule of law. It requires all of us to unite in solidarity to end traditions, practices, and laws that harm women. The pronoun it refers to. The realization, gente, parece uma realização. Em alguns contextos pode ser uma realização. Aqui eu prefiro traduzir como implementação. Tá? Então, a implementação dos direitos das mulheres é um problema global. Is a global struggle. Baseado nos direitos humanos e no cumprimento da lei. It requires, requer, pede, all of us to unite in solidarity to end traditions. Isso requer, né? Isso exige de todos nós nos unirmos em solidariedade para acabar com tradições, práticas e leis que ferem as mulheres, that harm women. Então, esse it, pessoal, ele refere-se a quê? A implementação dos direitos das mulheres, ali na letra A, the realization of women's rights. Porque o que requer, o que nos pede, o que nos exige? A implementação dos direitos das mulheres, né? Nos exige união e solidariedade a essas práticas, né, e tradições e leis que ferem as mulheres. Então, se nós queremos um mundo melhor, onde os direitos das mulheres sejam implementados, nós precisamos nos unir em solidariedade, tá bom? Temos sempre que pensar sobre isso. Então, já iniciamos a parte aqui dos pronomes, já vimos os pronomes pessoais e vimos alguns exercícios a respeito disso. A tarefa para vocês estudarem, então, é a página 6, 7 e 8. Na nossa próxima aula, nós faremos alguns exercícios das páginas 9 e 10
E já começaremos a ver então os demonstrativos, os pronomes demonstrativos. Ok, pessoal, então fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e estudem, tá bom? Estamos aí, temos todo o mês de junho, temos o mês de julho, vamos estudar, ainda temos bastante tempo e vai dar tudo certo. Tchau, tchau, gente.